Boa tarde. Então, quando me convidaram para estar aqui hoje, né, eu aceitei muito rápido, depois é que eu parei para pensar. O Joselito é testemunha, né? Por que eu aceitei? Né? Me fiz essa questão, mas a minha fala hoje vem me colocando como colega de vocês, professor, né, que pensa ou que tenta repensar a sua prática cotidianamente, tratando de pesquisa na escola e relacionado um pouco com o que o Pedro falou, né, de experiências que eu, enquanto professor, enquanto pesquisador, vivenciei e acho que talvez tenha a contribuir para aquelas pessoas que tenham interesse em sala de aula, que acredito que sejamos todos nós aqui, né, enquanto professores. Então, chama atenção para o título dessa mini palestra, né, palestra não, essa fala, que eu resolvi colocar na sala de aula, para a sala de aula, descobertas pedagógicas para professores que buscam ser reflexivos. Por que da e na sala de aula? Né? Porque são pesquisas que partem da sala de aula, são feitas, os dados são gerados na sala de aula, né? Os dados não são recolhidos, eles são gerados, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E essas pesquisas, em algum momento, a ideia delas é que elas voltem para a sala de aula de alguma maneira. Se não for se ninguém ler, né, esse tipo de pesquisa, pelo menos para a minha sala de aula enquanto pesquisador, voltará, eu serei outro professor, né, um professor com mais consciência daquilo que se faz em sala de aula. Tá? Então, inicialmente, vou mais ou menos por este caminho. Gostaria de começar também a minha fala recordando, tá, uma portaria que está, inclusive, na sala da direção, não é, professor Rafael? Portaria 959, de 2013, que fala um pouco, que muitos de nós devem conhecer essa portaria, que institui ou que regulamenta os colégios de aplicação. Né? Então, o nosso espaço, quanto colégio de aplicação, que todo mundo já sabe, também não é nenhuma novidade, para efeito direto desta portaria, consideram-se colégios de aplicação as unidades de educação básica que têm como finalidade desenvolver de forma indissociável atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco nas inovações pedagógicas e na formação docente. Então, querendo ou não, ao fazer um concurso para o colégio de aplicação, a gente está assumindo esse compromisso, com esses três eixos. Né? Então, parto do pressuposto que todos nós que assumimos o compromisso de ir para um colégio de aplicação, somos ou seremos, ao longo da nossa carreira, professores reflexivos. Né? Ou seja, aqueles professores que estão sempre refletindo sobre a sua prática, e não professores cheios de certeza, mas professores com dúvidas, né? E que tentam resolver na sala de aula e fazendo reajustes e repensando para resolver essas dúvidas que surgem no nosso cotidiano de sala de aula. Tá? Para quem não lembra, assim, a coruja do CAP está ali montada no quadro, tá? Porque somos professores, somos do CAP. Não é a coruja do CAP, mas é uma estilizada. Para quem não conhece, está ali. Tá? Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? A minha carreira de professor, ela começa praticamente no início da faculdade. Eu já dava aula porque eu precisava dar aula, né, para me manter, não tenho herança. Então, precisei trabalhar desde o início da faculdade. Né? Então, assim, como aprendeste a ser professor? Eu tenho certeza que nós todos aqui não aprendemos só a ser professor estudando para ser professor. Né? Há uma série de outras experiências que nos fazem professor. Eu, por exemplo, quando eu penso na minha aula, eu sempre penso, eu gostaria de participar dessa aula ou não. Ela está chata, será que eu acharia chata ou não? Né? Então, a primeira coisa, a primeira alternativa, dos livros que leste sobre docência, será que só os livros? Né? Segunda, das tuas experiências como aluno, aluna, acredito que sim, né? Que todo mundo, de alguma maneira, pensa no professor que quer ser, no professor que não quer ser, né? Pelas suas próprias experiências. Das tuas experiências de vida, acredito que sim, também. Atuando como professor, na verdade, o meu início foi um pouco assim. Eu fui aos trancos e barrancos, porque eu comecei a dar aula desde o início da faculdade, sem estudar tanto para ser professor, apesar de ser filho de mãe professora, etc, etc. E fui descobrindo as coisas ao longo desses trancos e barrancos e na sala de aula. Né? Na conversa com os tuas colegas, e aqui eu lembro que existem trabalhos que falam sobre eventos de formação, né, que o encontro de professores também
é um evento de formação, porque a gente, querendo ou não, estando num bar, num restaurante, a gente está sempre falando sobre docência, coisas que aconteceram, e coisas que acontecerão, e o que a gente pensou, né? Então a gente também está se formando aí, se somos professores reflexivos. Tá? Das tuas dúvidas e inseguranças, acredito que principalmente o que nos leva a pesquisar são as nossas dúvidas e inseguranças, né? Ou todas as alternativas anteriores. Para mim, é todas as alternativas anteriores. Acredito que para muitos de vocês também. E a última, que talvez para mim não funcione tanto, seria construindo e propagando certezas, né? A gente, ao longo de todo esse caminho, a gente tem muitas coisas que a gente, em teoria, sabe, né? Mas, assim, toda certeza, para quem trabalha com pesquisa e tal, ela, em algum momento, pode ser colocada abaixo, né? Bom, então, como eu disse, vou trazer um pouco da minha experiência, né, de ter vivenciado esses dois lados, sobre alguns questionamentos que eu me fiz, né, quando eu passei a ler um pouquinho do currículo meu aí antes. Eu antes era professor fui da universidade, fui do Instituto Cervantes, sempre trabalhei com adultos, e de repente, lá em 2008, eu caí numa sala de aula de estudantes do ensino médio. E eu já me achava um professor bom, não minto, nunca achei que eu fosse um professor ruim, né? Mas ao cair no ensino médio, eu tive que parar e olhar para mim mesmo, porque alguma coisa não estava funcionando na minha prática de não sei quantos mil anos, né? Então eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? E muitas questões vieram à minha cabeça, né? Questionamentos desestruturantes, de alguma maneira, necessários, como eu coloco ali, né, desacomodações necessárias, porque desacomodação, o desequilíbrio é que faz, ou que gera, de alguma maneira, a aprendizagem ou a busca. Né? O primeiro deles, então, que eu pensava, por que estudar espanhol no ensino médio brasileiro? Porque tu vai para um curso livre, eu sou professor de espanhol, para quem não sabe, tu vai num curso livre e tu quer aprender a língua para viajar, para trabalhar, agora tu está no ensino médio, aquele horizonte talvez esteja muito lá na frente, né? Tu não tem a consciência total. Por que, então? Além disso, é possível aprender espanhol no ensino médio? Muitas pesquisas gostam de mostrar que não. Eu já parto do pressuposto contrário, tá? Que é possível sim. O que é aprender espanhol no ensino médio? Qual a relação entre a língua espanhola e os contextos de atuação dos estudantes do ensino médio? Em que o componente curricular língua espanhola pode contribuir para a formação desses estudantes nessa etapa escolar? E o seguinte, como os estudantes do ensino médio entendem a língua espanhola, né? Que para mim é muito óbvio, mas para eles não é. Cada um tem o seu entendimento. Tá? E a última delas, talvez mais complexa, né? Ao falar de ensino médio, que existe uma série de componentes curriculares, que papel a língua espanhola desempenha em relação aos demais componentes curriculares presentes no ensino médio? Será que ela precisava estar ali? Né? Que papel ela pode contribuir? Então, retomando umas coisas que o Pedro já colocou, todas essas questões me fizeram pensar. Meu mestrado foi em literaturas de língua espanhola, mas depois a minha prática me fez pensar que, de repente, eu teria muito mais a contribuir falando de sala de aula, que é a minha realidade, muito mais tempo, né? E é o que eu precisava repensar no momento, no meu contexto de atuação. Então, eu resolvi mudar, né? E, a partir desses questionamentos, começar a estudar linguística aplicada voltada para a sala de aula. Porque a gente tem, enquanto professores que trabalham com ensino de línguas ou com o que for, uma série de publicações sobre tarefas que são legais, sobre temas a tratar, né? Mas a gente tem muito pouco material que nos orienta a interação em sala de aula. Como atuar com os alunos, como fazer com que em sala de aula haja mais participação dos alunos, né? Que movimentos sala de aula meus, enquanto professor, podem fazer com que a sala de aula tenha outra cara, diferente daquele estilo tradicional e talvez já, digamos, ultrapassado de língua vista só como gramática, e que tu escreve, que tu preenche espacinho, e que depois vem o vestibular, ou vem uma provinha e tu coloca aquelas coisas no papel. Né? Então, nesse sentido, por que a escola como campo de pesquisa? É porque não é na tarefa que as coisas acontecem. Né? A escola é onde estão as pessoas, e as pessoas co-constroem conhecimento junto e fazem os seus acordos, por mais que eu tenha, né? E nós, enquanto professores, temos um plano de aula, porque eu acredito que ninguém entre, né, assim, a lo bandido, como a gente diz, né? Tem o seu plano de aula. O que acontece na sala de aula, a gente pode pegar esse plano e atirar ele pela janela, porque os acordos com os estudantes ali,
é que vão gerar o que vai acontecer nessa sala de aula e que cara de sala de aula ela tem. A gente tem que ter um plano, né? Mas esse plano é constantemente transformado em função de quem está com a gente ali. Né? E os atores é que fazem, né? A gente, se quer entender de escola, a gente precisa entender um pouco como é que é esse mundo. A minha pesquisa, então, ela foi de acordo com as minhas necessidades, tá? E eu trago aqui uma citação só da McCarthy, que ela fala que os campos, às vezes, os campos de pesquisa, às vezes nos escolhe com base nas necessidades locais e nas qualidades e experiências que trazemos para o projeto de pesquisa. Às vezes, o melhor contexto de pesquisa não é o distante ou exótico, mas é aquele do qual já sabemos algo a respeito. Né? Porque nós temos assim um questionamento válido, um questionamento real nosso, né? E temos muito know-how para saber disso. Né? Depois, outra questão, por que a sala de aula e os seus atores como dados de pesquisa? Falei muito rápido, Pedro, também, sobre a questão da geração de dados, né? Quando a gente estuda a sala de aula ou interação, né, a gente deve entender que, por mais que haja uma ideia prévia do que é uma sala de aula, cada sala de aula se constrói de maneira diferente, né? O professor atua de uma maneira, o aluno atua de outra, e um dia pode ser diferente do outro também. Então, nesse sentido, os dados não são ali recolhidos porque eles não estavam ali, né? Eles se criam cada dia de acordo com as organizações de cada sala de aula. E ali estão os atores da sala de aula. Né? E também, uma justificativa que para mim é bastante relevante é essa de Couto, que ela fala que os cursos de formação de professores de línguas, que é a minha área de atuação, ainda são bastante pautados em conteúdos e na forma como o currículo é construído. E isso não reflete a realidade com a qual os futuros professores vão se deparar no momento de ensinar nas escolas. Isso significa que os professores em pré-serviço, os professores em serviço, deixam de relacionar o que estão aprendendo em um tema específico com a realidade que vão encontrar quando estiverem em sala de aula, com seus alunos, como as pesquisas têm indicado. Então, tem muita tarefa sobre o que aplicar, mas assim, pouco de como aplicar, ou não é que se queiram fazer manuais de como atuar em sala de aula, mas mostrar contextos possíveis e atitudes nossas enquanto professores que talvez funcionem, né, para aquilo que a gente tem como objetivo. Então, partindo desse pressuposto, e de todos os anteriores, né, que enquanto professores de um colégio de aplicação somos profissionais reflexivos, tanto é que a gente tem todas as sextas de tarde, momento obrigatório de reflexão, né, nós temos todas as sextas de tarde reunião para refletir sobre a nossa prática. Né? Então, eu parto do entendimento, eu quero buscar entendimento sobre um conceito do Sean que fala de reflexão na ação. Vocês conhecem esse conceito? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Muito bem. Eu não tinha ouvido falar antes, né? Mas eu acho bem legal esse conceito. Significa que, tentei mostrar didaticamente, sou professor de educação básica, primeiro momento da reflexão na ação significa que, inicialmente, quando a gente está em sala de aula, há uma situação para a qual temos respostas prontas. Resposta prontas, agora que eu vi. Tá? Respostas prontas. Então, a gente, como o Pedro tinha falado antes do IRA, né, iniciação, resposta, avaliação, a gente vai com um plano de aula, né, imagina o que pode acontecer, tem determinadas respostas para tudo, só que nem sempre o que a gente espera acontece. Né? Aí viria um momento 2. As respostas de rotina conduzem a questionamentos inesperados, surpresas agradáveis ou desagradáveis, às vezes, para as quais não há respostas prontas. Então, o que fazer? Sair correndo? Não. Mas parar para refletir. Momento 3. Estas surpresas levam à reflexão no presente da ação. Essa reflexão é rápida, mas consciente, conduzindo a perguntas como: o que é isso? Como tenho pensado sobre isso? Só que isso tudo é em frações de segundos, né? Para quem está em sala de aula. O que eu tenho que fazer com isso que está acontecendo aqui? Vem o momento 4. As perguntas desencadeiam uma oportunidade crítica de reestruturar nossas estratégias de ação para resolver o conflito, que no caso pode ser meu também enquanto professor. Né? O que eu faço? Eu não tenho a resposta sobre isso. E finalmente chegamos ao momento 5, que a reflexão leva a um experimento, a gente experimenta em sala de aula, porque somos reflexivos, imediato de novas ações, um teste dessas ações. Isso implica em ajustes criados da contingência para resolver o conflito.
E muitas vezes, ao estudar a sala de aula, a gente vê que esses ajustes fazem com que a aula funcione muito mais do que a tarefa que a gente tinha pronta antes, né? Então a gente ressignifica ou reconfigura essa tarefa em função desses ajustes necessários. Tá? Bom, o método de pesquisa que eu utilizei na minha pesquisa foi a microetnografia, que o Pedro falou também um pouco, ou bastante, né? O meu orientando, para quem não sabe, foi o Pedro Garcês também, do doutorado. E uma frase que me chama a atenção é justamente essa: El pez será el último en descubrir el agua. Muitas vezes a gente, por estar dentro do cotidiano, né? Enquanto professores, para nós, essa rotina de sala de aula, a gente já tem de cor, né? O que vai acontecer, ou acha que tem de cor. Só que às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo em sala de aula, porque nós não somos observadores da nossa sala de aula, né? A gente tem que lidar com tudo que está acontecendo ali, mas a gente não vê de fora. Então a microetnografia ajuda a fazer isso, né? E ela é realizada a partir de, sobretudo, um dos, digamos assim, dos procedimentos seria a gravação de audiovisuais, a transcrição, né, e a análise, como o Pedro mostrou anteriormente. Tá? Então, só para justificar o conceito, é como uma perspectiva que permite a aproximação do pesquisador à ecologia social, local e situada entre participantes de uma interação face a face. A microetnografia tem como compromisso descrever e analisar minuciosamente essa interação socialmente organizada em situações particulares, como, por exemplo, a sala de aula. Logo, ela interessa pelo ali, então, do ambiente pesquisado, tendo como procedimentos fundamentais a gravação de audiovisuais, segmentação e transcrição dos dados gerados por meio dessas gravações. Portanto, ela é capaz de dar suporte a uma pesquisa que busca mostrar realidades desconhecidas ou evidenciar realidades conhecidas, mas ainda pouco descritas ou analisadas, pois persegue a invisibilidade da vida cotidiana. E também serve para a gente fazer, enquanto professores, sobretudo de um colégio de aplicação, propagar, digamos, o que a gente entende como boas práticas, porque a gente faz muita coisa legal no colégio de aplicação e muito pouca gente fica sabendo do que a gente faz, né? Então ela é um meio de mostrar o que a gente está fazendo que é legal e de propagar, porque de desastre o mundo já está cheio. Isso eu aprendi também com o Pedro, né, que a gente deve mostrar aquilo que é legal para que esse legal se divulgue e se propague. Tá? Então, o que eu mostro aqui é um momento, digamos assim, no meu início de percurso de pesquisa, quando eu, enquanto professor de língua espanhola, recebi um pesquisador na minha sala de aula, que produziu uma pesquisa a partir dessa sala de aula. E é interessante que essa pesquisa, ela me acompanhou durante praticamente um ano, gravou, fez transcrições, etc., né, gerou um estudo sobre isso. E eu, enquanto professor que já se achava experimentado, já tinha parado para refletir também, não olhava a sala de aula do mesmo jeito que essa pesquisadora olhou. Quando eu tive acesso aos dados que a pesquisadora me trouxe, eu pude descobrir uma série de coisas e encarar alunos de maneira diferente. Por exemplo, tá, algumas das descobertas que eu tive. A co-construção da sala de aula. Primeiro, eu não tinha, para mim não era óbvio que era eu e os alunos que fazíamos sala de aula, eu achava que era o meu plano e tinha que executar daquela maneira e tal, né? Mas eu vi que o plano, às vezes, vai ou ele se transforma durante a sala de aula. Outra coisa que para mim foi uma descoberta. Nesse trabalho, que é de Lopes, 2015, ela fala de participações exuberantes. Imaginem o que é participação exuberante pela imagem, né? Aquele aluno, né, que fala junto com o professor, que corrige o professor, que canta no meio da sala de aula, que a gente nem tem na aplicação quase, né? Então, essa participação exuberante, eu muitas vezes ficava incomodado com a participação exuberante. E ao ler os dados dela, eu percebi que aquele aluno de participação exuberante estava sempre dentro da tarefa, sempre falando em espanhol, tentando falar em espanhol. Tá? Então, eu vejo a sala de aula de outra maneira. Certamente. Agora eu adoro um aluno maluco. Na minha época, né, quando essa pesquisa foi feita, eu tinha certo preconceito para com. Né? Bom, e isso me fez eu pensar também em quem ensina e quem aprende, porque eu aprendi um monte enquanto professor. Né? O professor não está ali só para ensinar. Esses alunos da participação exuberante me ensinaram uma série de coisas e fizeram eu mudar minha rotina enquanto professor também, que acredita que sempre deve mudar e melhorar. Né? Bom, essa pesquisa foi feita na minha sala de aula, me motivou a pesquisar também coisas que a mim me incomodavam, né?
e retratar essa pesquisa na minha pesquisa de doutorado. E aqui só para ilustrar também, na minha pesquisa eu tratei de contextualização em sala de aula, também numa sala de aula de espanhol, só para mostrar aquela linha de tempo que aparece ali, foram os momentos que a sala de aula foi observada, né, e essas micro, digamos assim, momentos são da sala de aula que eu analiso, que são transcritos na tese, né. Só para vocês verem o trabalho que dá, mas que é interessante da gente ver também, né? E de trazer, digamos, a sala de aula funcionando, ocorrendo em conjunto, né? Como descobertas da minha pesquisa, que foram, sobretudo, como disse o Pedro, são benefícios para todo mundo, mas principalmente para a gente, né? Então, para mim, me ajudou muito no sentido de descobrir 3 ações que são super importantes em sala de aula e a gente muitas vezes não dá importância, sobretudo com professores de aplicação, que tem uma formação muito grande, a gente gosta de falar, de palestrar, de dizer como tem conhecimento e tal, mas muitas vezes a gente não ouve o suficiente os nossos alunos, e quando a gente para ouvir, as coisas acontecem de maneira muito mais legal, né? Como eu pude retratar na minha tese. Convidar a participar, quer dizer que não é fazer, fulano, que ano se descobriu, não sei o que é. Mas, o que vocês acham disso? O que vocês pensam? São ações básicas de sala de aula, né, que na vida cotidiana a gente usa e por que a gente não usa em sala de aula? E a terceira, que eu já tinha comentado antes, que por mais que a gente tenha uma tarefa, né, essa tarefa levada para a sala de aula, ela é constantemente reconfigurada se aquilo que está acontecendo entre os participantes é legal, e se eles estão se envolvendo, e no meu caso, usando a língua espanhola para atuar na sala de aula e não aprendendo a língua para usar depois. Já estão usando a língua ali na sala de aula. Tá? Então, isso virou uma coisa que eu chamei de momentos pedagógicos de contextualização sociocultural, quando temas do cotidiano entravam para a sala de aula de espanhol e viravam motivo de discussão entre os estudantes que estavam engajados na sala de aula. Então, teve uma descoberta, sobretudo para mim, e está lá escrito para quem quiser. Já estou terminando. Tá. Opa, a cadeira quer que eu termine mesmo, você me atirando fora. Para terminar, então, por que eu acredito que a pesquisa na sala de aula é fundamental, sobretudo, para professores do aplicação, né? E para todos, logicamente, mas principalmente a aplicação, porque como a gente viu lá na primeira portaria, uma das funções é não dissociar a prática, né, as práticas de ensino, da pesquisa e da extensão. Uma segunda seria promover, e a gente promove ao receber os nossos estagiários, muitas vezes, vocês vão aonde concordar comigo, eles chegam com um plano pronto, né? E a gente tem que sentar com eles e dizer, olha, fulaninho, é muito legal o teu plano, mas a próxima aula só vai quando tu fizer a primeira, porque outros acordos vão surgir, outras necessidades vão surgir, né? E um plano feito não dá conta da realidade de sala de aula. Então a gente faz formação tanto inicial, porque a gente está atendendo os estagiários não formados, como continuada, né? Tanto para educadores como para pesquisadores, porque a gente também faz uma relação entre a universidade de graduação e a educação básica, né? Seguindo também, outro compromisso importante é promover a formação cidadã na educação básica, isso tem a ver com a participação dos estudantes, que para ser cidadão não precisa simplesmente sentar e ouvir, né? Mas tu tem que gerar determinada consciência crítica e para isso participar em sala de aula, ou seja, tendo a entender que na sala de aula da aplicação o aluno deveria ter espaço e voz para falar, né? Depois, outro compromisso que temos é pensar, repensar, mas não só isso, propor práticas pedagógicas satisfatórias e propagá-las. Uma das coisas que a gente tem agora enquanto comissão de ensino deste ano é um repositório digamos, das nossas práticas, né, que a gente vai divulgar dentro de pouco, justamente para repensar e propor, né? Muitas vezes todo professor tem um monte de tarefas, logicamente, mas às vezes não sabe como fazer, né? Então uma ideia pode estar para ali, né? E a última coisa seria justamente divulgar práticas pedagógicas satisfatórias emergentes na instituição, nossa, no caso, a comunidade escolar, acadêmica e científica, ou seja, nós somos professores, estamos na escola, que é onde as coisas acontecem, né? E se nós queremos melhorar a escola e o ensino, obviamente, é para eles que nós devemos olhar. Então, por isso,
retomo o título, né, da prática ou da sala de aula para a sala de aula, e agradeço a paciência de vocês. Obrigado.